Muito bem, mais uma vez aqui estamos, né, Neusélia? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, para a Neusélia também. Boa tarde, né? Para todos, né? É que a gente Pode está ser de gravando. dia, pode ser de noite, pode ser à tarde. A hora Então, que dá, né, Neusélia? bom estudo, né, para todos Para nós. todos nós. Então, nossa leitura é do Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo do capítulo 9, que fala da cólera, o item 9. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, se não o orgulho ferido por uma contradição, até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Então, nesse momento, Senhor, nós agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui para a realização desse nosso estudo, que tanto tem colaborado para a nossa vida, né, para a nossa evolução, que o Evangelho possa calar fundo em nossos corações, colocando sempre ele em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, transmitindo esses ensinamentos do Cristo, que Jesus, que os amigos espirituais, Francisco de Assis, possam nos envolver hoje e sempre, e que possamos, Senhor, ter uma semana de muita paz e harmonia. Graças a Deus. Então vamos lá, né? Estamos de novo, estudo minucioso, né, do Evangelho. Estamos ainda no finalzinho do capítulo 13, que Jesus, depois daquela sequência de parábolas que ele contou, de discursos, sermões que ele foi falando para a comunidade, lá de Cafarnaum, ele vai se retirar, vai para a sua cidade natal, né, que seria onde ele viveu mais tempo com a sua família, embora ele tenha nascido em Belém, e onde as pessoas onde as pessoas o conheciam, né, onde ele era familiar. E aí, aparentemente, né, eles estão falando, o Luiz explica, porque embora em Mateus não tenha essa informação, você fazendo referência cruzada dentro do contexto nos evangelhos de Marcos e de Lucas, menciona-se que aparentemente era um sábado, e nesse sábado acontecia aquela assembleia onde os varões se reuniam na sinagoga para fazer a leitura, a reflexão, o estudo da Torá. E Jesus, como varão, como filho primogênito de José, ele vai fazer a leitura de Isaías, e nesse trecho de Isaías vai ser anunciado, né, a vinda de um Messias. E logo em seguida Jesus vai dizer que a profecia estava se cumprindo ali porque ele era o Messias. E mas deixa eu ver o que mais. E aí a comunidade, aí o pessoal fala em relação a fala dele, a reação da comunidade que vai acontecer, porque ele ficou assim, poxa, como pode ser só um filho de um carpinteiro, embora o carpinteiro fosse um construtor, ele fazer tantos prodígios, né? Foi o que a gente estudou semana passada. E só que na semana passada a gente viu também que esse filho primogênito estava mais sendo como filho do carpinteiro, tinha mais a ver com a filiação de Jesus com Deus, como construtor, né, do planeta, daquele que é o co-criador, coordenador do nosso orbe. Então, o versículo que nós vamos estudar hoje é o Mateus 13, 57, e diz o seguinte: E se escandalizaram por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser em sua pátria e na sua casa. Então, a presença de Jesus ali naquela comunidade que o conhecia como uma pessoa comum, que não tinha, como não havia aquela comunicação, né, eles não sabiam dos prodígios de Jesus lá em Cafarnaum. Então, causou esse escândalo, né?
Mas aí o Luiz explica que não é o escândalo que a gente pensa, a pessoa, você fala, você é uma pessoa escandalosa, uma pessoa que grita, barulhenta. Não, não é isso que aconteceu. O escândalo, no seguinte, na etimologia da palavra, né, na origem da palavra em grego, escandalon, significa a armadilha. A gente até estudou isso aí, né, nos anos de estudo. Significa o quê? Uma pedra de tropeço. O escandalon, na época tinha aqueles caminhos, aquelas estradas ruins, e eles colocavam pedras, os ladrões colocavam pedras no meio do caminho, bem colocadas, para quê? Para que a pessoa tropeçasse, caísse, e aí ela era assaltada, naquele relevo acidentário, entendeu? Que provocava a queda. Então, na E é até realidade, bonito isso, né? Porque quando você pensa assim, eles colocavam para assaltar, né? Mas o simbolismo também, né, da queda espiritual, né, é muito bonito como que eles conseguem fazer essa conexão, né? Então, quer dizer, dentro de um sentido da palavra, né, que à primeira vista seria uma só, gritaria, né? é, Na e aí realidade, eles conseguirem enxergar isso mais longe, né, dessa queda espiritual, né, de cair numa colocada, né? armadilha, né? Uma armadilha espiritual, uma pedra de tropeço espiritual, né? Por causa de Jesus que eles caíram. Quer dizer, Jesus não era o culpado daquilo, né? Mas era o motivo por eles terem caído, né? E até aquela passagem do Evangelho, né, os escândalos são necessários ao mundo, aí eu fiquei analisando, né, como que você tendo essa noção aqui do escândalo, né, nesse sentido de armadilha, né, como que isso vai fazendo a gente ter uma compreensão também diferenciada, né, da passagem. É porque a gente aprende tanto eu acho que a gente aprende tanto com o bom exemplo quanto com o mau exemplo. Um mau exemplo. Às vezes, um mau exemplo do outro também te ensina, porque você vê que deu errado, que não foi tão bom, aí você, ó, isso aí, pela experiência do outro, você consegue Você descobrir aprende. também, você aprende, né? Então, ele caiu, quer dizer, caiu nessa armadilha, eu não vou cair nela. Ou então, porque você já caiu nessa armadilha, você não cai nela de novo. Ou às vezes cai mesmo, Zé, cai na mesma Às armadilha vezes cai várias também, vezes. né? Não tem a vigilância necessária. Aliás, né, diz que as nossas reencarnações são isso, né? A gente vive caindo nas mesmas pedras de tropeço, né? E aí ele pergunta, né? Espiritualmente, qual sentimento para mim se constitui numa pedra de tropeço, né? Ele fala, quando esse sentimento vibra dentro de mim, eu perco o equilíbrio, a calma, a serenidade, o bom humor, o otimismo, a esperança, né? Cada um tem a sua pedra de tropeço. É verdade, né? Até no organismo mesmo você tem um órgão que é mais fraco. Já reparou? Às vezes, e ele deve ter uma ligação também, né? Com o seu, com o seu psiquismo, né? Tem pessoas que têm o estômago mais Os fraco, nossos tem gente que tem o estados mentais. fígado, tem o coração, tudo isso é uma reverberação de algum sentimento, geralmente, né? Então, um sentimento de baixa autoestima, um sentimento, às vezes, de mágoa, né? Pessoas tristes têm problema no pulmão, é muito comum. Eles falam que a tristeza que o pulmão doente é sinal de tristeza. Então, isso tudo tem uma coisa que a gente, dentro do o espírito e o corpo, né, vão é, se relacionando o tempo todo e vai criando essas situações, né? E aí ele fala que a culpa e a responsabilidade é toda de quem sentiu. Ou seja, Jesus não tinha nada a ver com isso. O sentimento era deles, né? Eles que começaram a ficar ali com aquele sentimento de escândalo, né? E aí É um Jesus, paradoxo grande, né? Você entender assim, que muitos, por causa de Jesus, caíram, né? Aí você vai falar assim, então Jesus era a causa de escândalo, ele que veio trazer a paz e divisão? Não. não, Na ele foi, realidade, né, é a maneira como cada um, né, reagiu à presença dele. Que ele fez o papel. É isso que eu achei importante também, porque assim, às vezes a gente se preocupa muito assim, como que o outro vai reagir, né? Mas na realidade, assim, se você faz o que é certo, o que é correto, tá tudo certo, a responsabilidade é do outro.
É o outro que tem que gerenciar, né? Cada um de nós que tem que gerenciar suas próprias reações frente à vida, né? Qual que é a nossa pedra de tropeço? Em que eu caio? Agora, se eu ficar pensando assim, a Rita, eu não posso falar isso com a Rita porque ela vai se sentir melindrada. Aí sim, eu estou sendo negando essa possibilidade de te ajudar É que você também não pode se quando eu omitir, né? penso na sua reação, né? E É, às vezes a gente faz isso, né? às vezes para não entrar, né? Não entrar não numa disputa, mas numa discussão ou num probleminha que talvez precisasse ser resolvido, você se omite e aí também, porque você conhece a pessoa mais pela reação do que pela ação. Às vezes a pessoa age normalmente, mas quando você faz algo que a desagrada ou algo que a incomoda, é que você vai conhecê-la, porque a reação dela é que vai mostrar quem ela é interiormente. Somente só uma reação intempestiva, né? Uma reação assim, mais instintiva, né? Então, o que acontece com Jesus, né? Surge aquele Nazareno, que ele era mais simpático, mais carismático do que os outros, atrai mais amigos, e mais simpatizantes, é Mais mais amado. amado, mais benquisto, né? E aí, e aí, o que que ele vai fazer? Ele detém uma liderança ali naquela região. E aqueles que estavam ali em volta, que já eram os líderes, ficam incomodados por quê? Porque eles estavam ali, podiam ter feito igual Jesus, mas não fizeram. E aí eles se sentem ameaçados. Por isso que eles, né? E ainda ele diz que ele é o Messias, né? Aguardado. Aí aquele homem que era mesquinho, que estava ali só pelos próprios interesses, não pelo interesse da comunidade, é normal que ele se senta assim, né? Enquanto se não apareceu, eu era o maioral. Se apareceu, eu perdi o meu posto, né? É, E aí se sente ele dá o incomodado, né? exemplo desses seriados, né, que tem de escola, né, que tem muito comum nos filmes, né, na escola tem aquele menino mais simpático, o outro que não é, já fica perseguindo. O invejoso, ele tem uma mania de perseguição, né, ele acha que todo mundo perseguindo ele, é normal, né. Então a Mais palavra, cega é nas casas espíritas, né? Quando surge essa situação, né? Chega alguém novo, com novas ideias, que é mais simpático, aí você começa a ter aquele sentimentozinho, né? aí o apego, né, apego às coisas As para as questões, né? coisas continuarem iguais, porque as coisas estão às vezes iguais, mas não estão assim, né? Podem mudar para melhor, mas só que as pessoas têm essa resistência e é normal, né? E aí ele fala que tem dois tipos de inveja ainda, né? Tem aquela inveja daquilo que a pessoa tem, né? Que te incomoda o que ela tem, mas tem a inveja daquilo que ela é. Então, quando é do que tem, ainda é mais fácil, porque, sei lá, pode trabalhar mais, pode fazer mais hora extra, pode conseguir estudar, melhorar. Mas de quem ela é, demora mais, porque aí é uma mudança mais interna, mais consistente, que você não consegue do dia para a noite, nem sempre você consegue. Então, por isso que essa inveja, você tem inveja do carro, da casa, da roupa dela, isso existe muito, né? Pessoas que pensam, o seu vizinho comprou um carro, você tem que comprar. Eu achei engraçado ele falar assim, que a pessoa tem inveja, ela não quer mais, ela quer igual, né? Ela quer exatamente aquilo. E eu não tinha nunca me dado conta disso, né? Que você não quer ser melhor, não, você quer ser realmente igual. Hoje em dia tem muitas pessoas, né? E nem às vezes é ser, às vezes é parecer ser. Aí pelo fato de você ter, sei lá, um celular igual ao artista ou jogador de futebol agora que está na moda, por isso que eles fazem tanta propaganda na internet, né? Do cara, a cerveja que ele bebe, o que que ele come, o que que ele faz, onde. Por quê? Porque aquilo, se você tiver aquele bem, você vai se parecer com ele. Já é suficiente hoje em dia se parecer do que ser. Então você perde um pouco a identidade. Aonde o pessoal está tão fascinado com esse negócio de seriados, a pessoa passa a viver dentro do seriado. A vida dela passa a ser aquilo ali.
ela começa. É perigoso, porque é um ciclo, né? Você deixa de ver. Porque a sua vida não pode ser igual a dela, né? Não tem como ser, porque aquilo não existe. Dentro dos seriados, dentro das coisas, é bonito, às vezes até é interessante, mas não é uma realidade. Então, como você não pode ter aquela realidade, você começa a viver dentro dela, de uma realidade falsa. E aí que é muito perigoso, porque aí você cria uma situação de risco, até mesmo psicológico, porque a hora que você descobre que a sua realidade é diferente daquela que você acha que poderia conseguir, é onde vem muita depressão, muitas quedas, né? Eles, em função dessa inveja, né, desse sentimento, né, tem até a passagem que eles queriam jogar Jesus do Do precipício. precipício. É muito sério isso, né? Aí eu fiquei pensando assim, será que a gente não joga mentalmente É, pessoas do precipício, né? porque acabaram crucificando, né? Mas antes já queriam jogar ele Tem até um monte, né? Que é conhecido como Monte do Precipício, que é um lugar de queda. Mas queda, ele fala, É. queda de quem? Seria a queda de Jesus? Quem jogou o governador do orbe no precipício se eles tivessem jogado? A queda seria de quem? Para Jesus, né? Tanto faz, né? Era só o corpo, né? E o quanto que esses sentimentos existem aí, né, nas próprias passagens bíblicas, né? Que é a questão lá do Bajebus, né? Feiticeiro de Sérgio Paulo, né? Quando Saulo e Barnabé foram lá, né? Que o outro se achava o tal, né? Curando. E aí eles curaram Sérgio Paulo, né? O Caim, Abel, né? São muitas, a Susana, né? No livro Susana Villamil, né? Com a Madalena, o ciúme que tinha, né? E é assim pela vida fora, né? Porque se a gente negar que tem essa inveja, esse sentimento, ele está aí, nossa, se a gente fizer uma análise, eu mesmo estava analisando, falando assim, eu não sou uma pessoa invejosa, não. Mas aí Isso você é, começa a refletir, alguma coisa sempre tem, né? Alguma alguma coisa questão, sempre ou pelo tem, né? menos em algum É, momento da sua vida, quando você tenha menos maturidade e tal. Tem sim. E aí ele fala que a gente admite a raiva, né? A raiva a gente tem facilidade de admitir. Eu tenho raiva do fulano, mas, mas a inveja. mas a inveja é difícil. Que o bem e o mal. Porque eu fico pensando sempre, a minha mente sempre vai no julgamento, sabe? E você julga. Quando você julga, aí já começa, o problema começa no julgamento. Tanto no seu auto-julgamento quanto no julgamento do outro. E aí faz a comparação. Quando você se compara, toda vez que você se Com o outro, comparar com o outro, seja para mais, seja para menos, você já tem um caiu. sentido de inveja. Nesse momento, você já caiu. Por isso que alguns os espíritos mais superiores, tal, eles não precisam perdoar, porque eles não julgaram. O perdão só vem se você julgou. Mas se você não julgou, nem que você seja melhor, nem que você seja pior, não tem por que se perdoar ou perdoar o outro. O perdão perde o sentido. Que eu acho que essa é a nossa maior pedra de tropeço. Porque a inveja vem desse julgamento, desse momento e é instintivo, né? Você vê uma pessoa na rua, ela está diferente, ou ela está mais bonita que você, ou ela está com uma roupa que você acha ridícula, entendeu? Tanto por mais quanto por menos. Quando você comparou, acabou. Nesse momento você já está ou com inveja ou achando que provoca a inveja. Também é uma coisa, é uma coisa de duas vias, né? Que tanto você inveja como você se acha você acha que você é invejável. E na realidade, para Deus, nós somos todos iguais. Né? Deus é que tem esse olhar. Jesus é que tem esse olhar de No que, dia que a gente tiver esse olhar, é, que todos somos filhos e iguais, né? E aí ele vai para o livro, para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 22, que chama Os Tormentos Voluntários. É muito interessante essa leitura. Deixa eu achar. item 23.
Ah, é 23. Ele fala, isso É. mesmo. Falei Vive o 20. homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. É interessante isso, o aspecto da felicidade, né? Que a gente vive buscando. Quando a gente acha que alcançou, aquilo escapa, né? Mas por quê? Porque é um processo mesmo, né? Eu acho que Contínuo, né? não sei se é palestra, algum texto do Raul Teixeira, que ele fala que a gente está sempre assim, quando você é criança, né? Você fala assim, quando eu ficar adolescente, eu vou ser feliz. Aí depois, quando chega na adolescência, você fala assim, não, quando eu casar é que eu vou ser feliz. Aí depois você fala, não, depois quando eu aposentar é que eu vou ser feliz. Então, sempre você vai jogando a felicidade para frente, para algo que ainda vai acontecer, e nunca dá valor para aquilo que está acontecendo. E a felicidade vai só se, se projetando, mas nunca acontecendo. Verdade, é o que fala aqui, né? Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam um cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não procurasse nas coisas perecíveis e sujeita às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, tudo é criação nossa, né? À medida que a gente vai buscando só nas coisas materiais mesmo, que na realidade eu vejo assim, no sentido material, quanto mais a gente tem, mais a gente quer, né? Se a gente ganha 1.000, você vive com 1.000 e está querendo ganhar 2.000, mas aí você fala assim, então consegui mais um emprego, vou ganhar 2.000, minha vida vai melhorar. Aí você já cria necessidades novas, né? Tudo em relação às coisas materiais. Aí se distancia da paz, né? Essa paz do coração, que é o que a gente precisa para ser feliz, a gente vai se distanciando dela, né? E vai sempre Haverá, reclamando pelo que não tem, sem não valorizar o tem, que já tem. ó, haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Olha só, gente, a pessoa que tem ciúme, inveja, né? Ela não tem essa paz. Estão perpetuamente febricitantes, que estão, né? Aquele Ele é estado doente, né? febril, Estado febril. doente, né? O que não tem e os outros possuem lhe causam insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos dos seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos, toda a alegria em excitar nos que lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vista. Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras? Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas, que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si as necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Nossa, esse texto do Evangelho é lindo, né? Quer dizer, e a gente vê que é assim mesmo. Tem gente que é isso, é a questão da insônia, né? Da vertigem, que você O que fica te totalmente tira o sono, né? transformado, né? Então, o que
que a gente anda, né, perdendo sono em função de quê? O que a gente anda desejando, né? Essa coisa da gente desejar, né, o tempo todo o que o outro, né, tem como que seria, né? Então é muito sério mesmo. Tipo assim, às vezes, porque fica claro que é sofrido para quem tem esse sentimento, e o outro, né, por exemplo, é que ele fala, né? Jesus não ficou lá chorando, não, ai meu Deus, foi na minha pátria, ninguém me reconheceu, ninguém ligou para mim. Ele não ficou choramingando. E geralmente a pessoa que é alvo daquilo, que é o motivo daquilo, às vezes não está nem aí mesmo. Aí quem sofre é esse. O sentimento dessa inveja, desse ciúme, provoca esse estado febril só na pessoa que sente. O que está lá, às vezes nem está lembrando mais do outro, já passou adiante, já está longe, né? Então, não, a gente tem que ver que é um sentimento doentio que não, né? Você pode, é lógico, vamos dizer assim, olha, o cara tem um negócio legal, eu achei legal que ele comprou, pode ser uma coisa sadia, né? Ah, olha, eu vi, olha, fulano comprou um negócio, que legal, é uma experiência legal que ele teve, vou ver se eu junto um dinheirinho para ter também, porque é uma coisa que traz conforto, né? Ele foi viajar, eu também quero viajar para o mesmo lugar, mas sendo um sentimento mais limpo, né, mais leve, não aquele assim, ah, tá vendo? Ou então fica falando assim, ah, tá vendo? Ele tem isso porque tá roubando na empresa, sempre desmerecendo o outro, né? Ó, em vez de falar assim, nossa, que bonito, ele trabalhou, ganhou dinheiro, fez a viagem que ele queria, comprou o carro que ele merece, né? Dá um merecimento para a pessoa e não ficar aí o sentimento negativo em si que é o problema, né? Tudo que te dá esse Essa, mal-estar. essa, essa mensagem do Fenelon é interessante e eu gostei, eu não tinha visto essa expressão, já li o Evangelho várias vezes, mas me chamou a atenção, né? Quando ele fala assim, amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras, cuja cobiça lhes envenena a vida. Olha a expressão, Frioleiras, gente, né? Coisas frioleiras, olha, frioleiras. Será que eu tenho que olhar essa palavra, né? Também ela me chamou a atenção não também, é? mas teria que ver que ela de fato significa, que ela deve ter algum É que significado, né? elas não trazem aquecimento ao coração, né? Um sentimento é vazio, frio. É, é um sentimento Interessante, ruim, né? né? Então a gente corre atrás de tudo aquilo que a gente vai perder. É muito sério, né? Como que a gente tem que É falta de buscar fé também, realmente né, esse Nilda? caminho, né? É falta de E fé perguntar também, para a né? gente, né? De quem que eu sinto isso, né? De quem É, todas essas emoções que o Evangelho está trazendo aí, de quem que eu sinto isso? É do meu colega de trabalho, da faculdade, do dirigente do centro espírita, do companheiro que dá passe, de um que exerce a mediunidade como eu, do trabalho, né? A questão, assim, é tão sério, gente, que a gente acha que não tem isso no ambiente familiar. E é o mais comum, né? é. O esposo ter ciúme da esposa, ou ter ciúme da esposa com o filho, ou ter ciúme da esposa com a, né? A mulher tem ciúme da filha com o marido, ou os irmãos, Não, tem né? casos que Quantos até que irmãos? depois que a criança, que nasce o filho, o casal se separa, ué. Porque perdeu a atenção, que tinha atenção, né, toda do esposo, né? Casou, está apaixonado, aquela coisa de atenção toda do esposo. Se o casamento não está maduro ainda, não tem um tempo, né, de maturidade dentro dele, e nasce uma criança e a mãe ou o pai mesmo começa a dar muita atenção para o filho, o ciúme gera até separação. É complicado, né? Eu Outra vejo coisa que assim aqui em casa, que eu tinha muitas crianças, né? Aí, por exemplo, assim, o tamanho do bife. Ah, o bife dele está maior do que o meu, meus sabe? netos até hoje têm que pôr Então, suco, o assim, suco tem que pôr igualzinho a quantidade, sabe? Eu vou comprar até um porque assim, medidor se daqui um a pouco. copo. Aqui em casa era com refrigerante, aí se colocava refrigerante.
tomou, ou se chegasse, um não tivesse em casa, chegasse em casa de uma Coca-Cola aberta, vamos já tomar Coca-Cola, eu não tomei, Não sabe? também. Então, o quanto a gente tem que ter muita vigilância, porque é nessas pequenas coisas do dia a dia, né, que essas questões vão crescendo na gente. Porque Na medida que a você. inveja é um sentimento infantil, que você falou e agora prova isso. É infantil. E é lógico que na infância é normal essa inveja. Mas só que a gente carrega ela para a maturidade. Esse que é o problema, Vai deixando né? crescer, né? Vai deixando aquilo ficar. E aquilo tem que ficar para trás. O filho tem inveja, ter ciúme da mãe com o outro irmão, que você está falando, a quantidade das coisas, tudo isso é assim uma coisa tranquila. Só que você tem que ir domando isso, né? Outra coisa que a gente pensa muito, quer dizer, alguém falou uma vez para mim que o que mais incomoda o desequilibrado é o equilíbrio do outro. Ele tem inveja, porque ele é desequilibrado, mas o outro não perde o equilíbrio, aí ele fica irritado. Ele quer fazer o quê? Ele provoca o outro para que o outro tenha ser desequilíbrio, para que ele fique satisfeito. Assim, não, tá vendo? Você também é desequilibrado. Mas quando o outro mantém o equilíbrio, aquilo incomoda ele demais. E acho que é o que incomodava ali no caso do versículo nosso, como que ele está ali, né? Jesus está ali, né, dando aquele equilíbrio, a comunidade gostando dele, né, os prodígios que ele fez, ele tinha que incomodar aqueles que podiam ter feito, mas não fizeram, né? E, né, Rita, ele vai para a Revista Espírita agora, né, um artigo de Santo Agostinho, de julho, né, de 1858, que vai falar sobre a inveja, né? O título é justamente esse, né? Não é São Luís, não? Ah, São Luís, desculpa. Hum. Onde que eu tirei? São Luís. É. Então, vede esse homem. Seu espírito está inquieto. Sua infelicidade terrena chega ao auge. Inveja o ouro, o luxo, a felicidade aparente ou fictícia de seus semelhantes. Seu coração está devastado, sua alma surdamente consumida por essa luta incessante do orgulho da vaidade não satisfeita. Carrega consigo, em todos os instantes de sua miserável existente, uma serpente que alimenta e que lhe sugere incessantemente os mais fatais pensamentos. Terei essa volúpia, essa felicidade? Tenho tanto direito a isso quanto aqueles. Sou um homem como eles. Por que seria eu deserdado? E se debate na sua impotência, vítima do horrível suplício da inveja. Feliz ainda quando essas ideias funestas não o levam às bordas de um abismo. Entrando nessa via, a si mesmo pergunta se não deve obter pela violência aquilo que julga-lhe ser devido, se não irá expor aos olhos de todos o terrível mal que o devora. Se esse infeliz tivesse olhado somente para baixo de sua posição, teria visto o número daqueles que sofrem sem lamento e ainda bendizem o Criador, porque a desgraça é um benefício de que Deus se serve para fazer a própria criatura avançar até seu trono eterno. Fazei a vossa felicidade e o vosso verdadeiro tesouro na terra, das obras de caridade e de submissão, as únicas que vos dão entrada no seio de Deus. Essas obras do bem farão a vossa alegria e a vossa felicidade eternas. A inveja é uma das mais feias e mais tristes misérias do vosso grupo. A caridade e a constante emissão da fé farão desaparecer todos esses males, que irão um a um, à medida que os homens de boa vontade vos seguirem, se multiplicarem. Amém. Então, é muito bonita aqui, né, essa passagem, porque fala que às vezes a gente tem inveja até daquilo que a gente supõe, né, que seja uma felicidade para o outro, né? Porque a gente liga muito a questão da inveja ao aspecto material que o outro está vivendo, né? E realmente não consegue entender, né? As dificuldades, né?
Então você cria aquela, fica achando aquela felicidade, né? Que às vezes o outro não tem, né? Mas que na sua Ainda mais hoje cabeça em você dia, cria né, que as aquela pessoas fantasia, né? postam tantas coisas na internet, só postam as coisas boas, né? Então você É. vê um casal feliz, uma pessoa maravilhosa, tudo é bonito. Mas você não sabe, né, de fato, que no nível que a gente está ainda, que ainda existe, né, no nosso nível evolutivo, ainda não existe essa felicidade total. É uma felicidade relativa. Então, todo mundo tem seus problemas, suas questões, todo mundo está aparentemente só Bem, né? bem, né? Ninguém pode estar bem e se você for uma pessoa realmente de bem, você não pode estar bem sabendo que tem tantas pessoas em sofrimento. Como é que você pode ser feliz hoje? Se você realmente for uma pessoa que olha para o outro, que vê o outro, quantas questões que a gente pode ter? Às vezes você tem até uma vida familiar tranquila, né? Não vou dizer que é uma pessoa que tenha isso, mas é que é a ilusão, a grande ilusão que a gente tem que o outro é mais feliz, que o outro tem mais que a gente, e aí essa inveja, né? E é o que São Luís, ele fala assim, seu coração está devastado, né? Aí ele fala que São Luís define a inveja, né? É um sentimento de autofrustração quando seu orgulho e a sua vaidade não são correspondidos. E aí você sofre. Então, como é que você vai saber da vida do outro? Você não convive dentro dele, e às vezes até a pessoa, até a gente mesmo, a gente se acha feliz e não é. Existe até a autoilusão em termos de felicidade, né? Ele usa uma expressão aqui que também me chamou muita atenção. Sua alma surdamente consumida. Um pouquinho antes, né? Então, quer É, dizer, é um sentimento tão que às vezes você não percebe. Admitir que você tem inveja é uma coisa muito, muito difícil de acontecer. Que a gente sempre justifica e acha que não tem, né? Então, quando fala a alma surdamente consumida, quer dizer, está lá bem na gente e a gente não tem esse ouvido de ouvir, né? O olhar que realmente a gente tem esse sentimento que é tão que quando ele coloca aqui, né? Que a inveja é um dos mais feios, mais tristes misérias do vosso grupo. Então, quer dizer, é um sentimento que vai dar origem a tantos outros e que às vezes a gente não percebe. Quando ele faz a comparação, né, com a serpente, né, se arrastando no chão, né, movimento ondulatório rasteiro, movimento a vibração ondulatório, né, rasteira, né? rasteira. E outra coisa, o que que ela detém? É o veneno, né, que na realidade está dentro de você. A Então, inveja é essa serpente que ele fala, né? Que fica corroendo, que fica cada vez que você sente ela dar uma mordida no seu coração, ela fica ali te abocanhando. é E esse bocanhão. veneno nem sai. Porque a inveja acaba sendo o quê? Você colocar a culpa no outro da sua própria incompetência. Em vez de você se focar naquilo que você sabe, naquilo que você tem, naquilo que você é capaz de fazer e ficar feliz com isso, com as suas conquistas, com aquilo que você já conquistou, além do que você já tinha antes, seja material, seja espiritual, seja psiquicamente, não, você fica olhando o que o outro tem, que às vezes ele nem tem, né? Ele só Nem parece que tem, o que tem, mais às segue. vezes ele até parece que tem, que é mais sério, e você fica perdendo um tempo enorme com essa cobra, né, com essa serpente te beliscando o tempo todo, né? E, e você não vai além, você fica só nesse movimento, né? Que ele fala, É, a peçonha é o fica com último essa peçonha dentro de você, né? né? É aquele último parágrafo aí da primeira parte, né? Na realidade, não é o último, porque tem outras antes, a gente só está estudando um pedacinho. Peguei, tenho tanto direito a isso quanto aqueles. Sou um homem como eles, por que seria eu deserdado? Olha, olha É, que sentimento ruim. Que você está achando o tempo todo que o outro, que você é um deserdado, que o outro tem tudo é. que você Porque ele não eu, acha que né? merece. Quer dizer, a É, culpa é do outro, não é sua. É você não assumir a culpa, a responsabilidade que você que tem que ir atrás, você que tem que fazer a coisa acontecer. Mas você fica assim, Deus abandonou, né? E aí fica ali naquela questão
De se envenenar, né? Projetar, né, que ele fala, projeta o veneno sobre o outro, né? E quando a gente, na verdade, é você que vai murchar. Ele fala murchar, né? Murchar é uma palavra também, né? E aí ele fala, né, que coisa que Deus fica olhando para a gente e fala assim, que feio, né? Que coisa feia. Nossa Senhora. É igual a gente, né? Quando vê a criança, que a criança, você quer falar com ela, né? Que coisa feia, né? Ainda dá o exemplo do filho dele, né? Aí eu falo, é isso mesmo, e Deus é a mesma. Deve ficar olhando para a gente, que feio. É a questão dessa inveja ser um sentimento infantil mesmo, né? Uma coisa muito infantil da gente ficar invejando aquilo que o outro conquistou, enquanto isso você não conquista nada, né? Você fica tomando conta do outro em vez de ficar preocupado consigo mesmo, né? Com suas E na próprias conquistas. realidade, assim, a gente não consegue olhar para quem tem mais dificuldade que a gente, né? Então, porque se você vê essas pessoas, elas deveriam servir de exemplo, né? Porque às vezes têm uma vida tão cheia de dificuldades, de desafios, mas estão ali tranquilas e felizes. Agora, quando a gente não é incapaz de olhar para a nossa própria vida e fica olhando para aqueles que estão acima de nós, né? Então, aí é um sentimento muito triste mesmo, né? Muito infantil. Essa incapacidade que a gente tem de valorizar o que é belo na vida da gente. E tem tanta coisa bela, né? E até mesmo as dificuldades, a gente vê aqui quando ele coloca, né? É um benefício que Deus se serve para fazer a pobre criatura a avançar até seu trono eterno. Então, as dificuldades são justamente isso, é o grande desafio da aprendizagem, da evolução, é você conseguir vibrar, né, num patamar mais elevado com a serenidade necessária, né? E isso é o desafio de todos nós, porque hoje a minha leitura cedo, do livrinho que eu faço, que fica na minha mesinha de cabeceira, ele começa falando justamente isso. Se você, que você esteja pronto para as dificuldades, porque elas vão aparecer na sua vida de qualquer jeito. Porque dentro do processo evolutivo, como a gente ainda não entendeu a linguagem do amor, então a gente vai ter a dificuldade, o problema, o sofrimento. Então, quanto que isso é importante a gente tentar, né? Porque Acreditar, Deus, né, que tudo é um nós somos aprendizado. avaliados não mais pelas nossas reações do que pelas nossas ações. É como você vai reagir a um processo de dificuldade ou até mesmo de facilidade. Dentro de qualquer momento, como você reage, é que você vai mostrar quem de fato você é. É na reação, e não na ação. A lógica que a ação também é importante, mas a reação é uma coisa mais que você se mostra mais, né? Você se mostra mais na reação do que Que na ação. vem à tona, Porque a ação vem à você, tona aquilo que está lá dentro de porque na você ação, escondidinho. na ação A você ação você tem tempo premedita, de frear, né? você premedita, você programa, mas a reação, algumas reações são reações instintivas mesmo, de reações de momento, e aí é que você né? Se mostra. Apesar de que só Deus é, né? Eles falam, né? Só Deus é. Esse livro que você me deu, que eu estou amando, ele fala isso, a gente não é, não, só Deus que é. Então a gente ainda está muito longe disso, né? Aí ele vai para o livro Palavra de Vida Eterna 93, Serviço e Inveja. É isso? É uma comentário, né, a carta de Paulo aos Coríntios, né? Muitos companheiros asseveram a disposição de ajudar em nome da caridade. Entretanto, para isso, exigem os recursos que pertencem aos outros. Querem amparar os necessitados, mas dizem aguardar vencimento igual ao do colega que lhes tomou a frente na organização de trabalho. Declaram-se inclinados ao socorro de meninos desprotegidos. Alegam, todavia, que apenas assumirão a iniciativa quando possuírem casa semelhante à do amigo mais próspero. Afirmam-se desejosos de colaborar na construção da fé, amando e esclarecendo a quem sofre.
interpõe, no entanto, a condição de desfrutarem a autoridade dos irmãos que se encarregam dessa ou daquela instituição antes deles. Expõe a intenção de escrever na difusão da luz espiritual. Contudo, somente entrarão em atividade quando dispuserem da competência de quanto já desprenderam larga parte da vida na estruturação da palavra escrita. Se aspiras a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante a pedir que a possibilidade dos outros te passe as mãos. A caridade não é invejosa, façamos a nossa parte. Eu fico vendo assim, a gente que convive, né, trabalha assim na instituição, né? Então, o quanto que a gente vê assim, que as pessoas usam a vida do outro. Ah, mas você faz isso porque você Porque você já tem tem tempo, porque você tem dinheiro, porque você tem. tempo, você Eu não está posso, porque agora eu aposentado. estou enrolado com não sei o quê, né? É. Então, a gente sempre usa o se, né? Ah, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais tempo, eu tenho que cuidar da minha família, é, eu não tenho essa disponibilidade. Como se as pessoas que fizessem, tivessem. É só uma questão de escolha, né? Porque a gente realmente, você vai, assim, abre mão do seu tempo com a família para estar com o outro, abre mão do seu tempo para estudar. Então, é tudo uma questão assim, de escolha mesmo. Então, São as suas preferências, né? Suas preferências. É porque você essa, prefere aquela coisa a outra. Enquanto você não tem assim comprometimento, compromisso e envolvimento com alguma coisa, que você ainda tem outros interesses que são mais prioritários do que aquele, você não vai fazer, não adianta. E aí, trazendo para o versículo, olha o que estava acontecendo. Jesus veio cumprir uma missão que ele tinha absoluta confiança daquilo que ele tinha para fazer, e foi isso que incomodou os outros. O incômodo que Jesus colocou ali. Por quê? Ele veio fazer uma coisa que ele já tinha que estar fazendo. Ele estava ali, eram doutores da lei, eram rabinos, pessoas que teoricamente tinham que estar defendendo a população, mas não estavam. E aí, quando chega Jesus fazendo aquilo, que no fundo, a consciência deles tinha que acusá-los disso. E aí Jesus incomoda, porque ele começa a fazer aquilo que eles tinham que estar fazendo. Então, é isso que a gente, às vezes, aí ele dá o exemplo, né, do Chico, como o Chico sofreu, como Eurípides Barçanufo sofreu, porque ele foi denunciado por prática ilegal de medicina, porque ele tinha a farmácia dele lá de ocultismo. Então, a comunidade médica se incomodou com aquilo. A ciência, às vezes, faz isso. Na própria, tem muitas coisas por exemplo, por que você pode produzir humus, por exemplo? O humus é uma coisa maravilhosa em termos de adubo. Aquele chorume do humus nossa, eu botei aqui no nosso jardim que você precisa ver como é que a planta responde. Mas a indústria química vai querer que o humus, né, o adubo químico vai querer? Não, então incomoda. Tudo que vem, que é uma coisa mais natural, vem incomodar aquele que está tentando fazer aquilo que é mais materialista. Então é isso que acontece ali naquela comunidade. E nós também, às vezes, vivemos muito isso. Uma pessoa que está fazendo uma coisa mais simples, às vezes mais de acordo com o evangelho, sempre é perseguida, né? No mundo, é o que ele fala. Né? E aí ele dá exemplo da campanha do quilo também, né? Como que uma pessoa que é simples pode doar uma coisa e a outra, às vezes, que tem mais, não percebe. Por quê? Porque ela tem essa necessidade, ela sente isso na pele. Então, a gente vê exemplos, né, na nossa campanha do asilo, como pessoas doam, às vezes, um pacotinho aberto de feijão, uma caixinha de fósforo. E aí uma pessoa com um olhar diferente vai falar assim, nossa, mas que isso? Só vai doar um negócio aberto? E a gente vê a beleza disso, né? A gente que está assim ali, vê a beleza que é o óbolo da viúva. Da viúva. Ela dá daquilo que ela está consumindo, que vai fazer falta para ela.
e sem se preocupar com o que o outro está dando. É. Sabe? É muito interessante, porque às Tanto vezes que ele fala que a caridade não é invejosa, que é o versículo. é, você passa num lugar, às vezes a pessoa não atende, depois ela viu que você passou, ou ela não atende no momento porque estava ocupada, e aí você passa, e de repente ela sai no portão gritando, porque ela quer ajudar. E quer ajudar dentro daquilo que ela pode, que ela consegue. E às vezes aquela ajuda pequenina é muito maior do que às vezes o outro vai dar, porque ela está dando daquilo que vai fazer falta, né? Isso é muito bonito. Eu acho, Rita, quando ele dá esse exemplo, eu acho que é uma das coisas mais doloridas, me dói quando eu escuto isso, me incomoda demais. E algumas pessoas falam, porque às vezes a pessoa fala assim, fulano tem dinheiro, determinada pessoa, X, aí fala assim, mas ele não faz mais que obrigação, ele tem para dar, porque isso é colocar um peso muito grande nas pessoas. E eu tenho muita pena, assim, do comércio, de maneira geral, das pessoas, né, que têm, não é pena, desculpa, a expressão foi totalmente absurda, né? Por quê? Porque aquelas pessoas são julgadas o tempo todo. Assim, tipo, tem obrigação, tem supermercado, então tem obrigação de doar, tem uma Ninguém tem loja, obrigação de nada, né? né? Agora, sim, você já imaginou o quanto que eles são solicitados o tempo todo que tem alguém ali batendo na porta deles? Na nossa porta pode ser eventualmente, né? Mas naqueles que estão mais expostos em termos de comércio, que as pessoas imaginam que tem mais dinheiro, e são pessoas que estão ali trabalhando, conquistaram uma posição, e tem aquele comércio, às vezes, para servir a própria comunidade, né? E o quanto que elas são julgadas por isso, como se tivessem obrigação. Geram E empregos, né? geram emprego. Muitas famílias E quanto, dependem daqueles empregos que eles geram. Isso tudo tem é, valor, né? e às vezes, né, ajudam muito, mas as pessoas, tipo assim, ele tem que ajudar muito, muito, muito mais. E eu não, eu sou a coitadinha, Você nem eu sabe com o sinto que 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 minha ele parte ajuda, né? Você mesmo, nem sabe. Você não tem noção do quanto que ele ajuda, porque geralmente as pessoas mais evoluídas, elas não divulgam o que elas dão, o que fazem, né? Então fazem. Às vezes, é muito bonito isso. o Ayrton Senna, por exemplo, só depois que ele morreu que ficou sabendo quanto que ele, né? Quanto que ele fazia em termos de ajuda, né? Para as pessoas mais. Mas enquanto ele era vivo, ninguém sabia nada. Todo mundo achava que ele era, né? Rico, milionário e não fazia nada. É o hábito que a gente tem feio de julgar, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Façamos a nossa parte, vamos oferecer aquilo que a gente pode, né? Se tivermos já esse desprendimento, vamos tentar oferecer aquilo que vai nos fazer falta, né? Agora, esse período de Natal e Ano Novo, né? Que a gente está vivenciando tudo isso. Quem sabe eu sou capaz de tirar aquela roupa que eu estou usando e dar. Quem sabe eu sou capaz de ir lá no centro gastar um dinheirinho com o mesmo valor que eu talvez desse o presente para o meu neto, eu dar para uma criança, né? Oferecer para uma criança carente. Então, são pequeninos esforços que a gente tem que ir fazendo mesmo para criar, né, mais esse ambiente de fraternidade, de irmandade que deve existir aí no coração das pessoas. E o que a gente não sabe, que a gente não percebe, é que o quê? Isso tudo que a gente possa fazer nesse sentido, de diminuir, de fazer um bem, de fazer aquilo que é possível dentro que a gente possível, do que a gente precisa ser feito, é um bem para nós, a princípio, primeiro para nós. Porque aqui no livro Escutando Sentimentos, capítulo 7 tem uma carta de misericórdia, que vai fazer uma manifestação de um espírito já desencarnado. E aí a carta começa assim, ó. Na maioria das vezes, o mérito alheio ainda é recebido no nosso coração como uma ameaça ou até mesmo uma afronta. Raramente admitimos tal verdade. A educação dos sentimentos depende de abundante honestidade emocional para conduzir-nos à verdade sobre nós mesmos.
Sem consciência de suas raízes, jamais admitiremos a presença do ciúme e da inveja, que são monstros roedores da paz interior. E aí depois, é uma carta que ele vai escrever, né? Que ele está sobre a Dona Modesta, que tem desenvolve uma atividade de fidelidade aos sentimentos, e lá no hospital de Esperança ela atende esse espírito. E aí ele vai dar a seguinte manifestação, eu vou deixar uns pedacinhos, ó. A vida física brindou-me com a bênção de ser espírita. 3 décadas e meio em ininterrupta e afanosa atividade doutrinária, mas sou uma vítima de mim mesma. Ouvi tantas vezes, tantas e tantas vezes, assim como acredito que tenha ocorrido igualmente com muitos aqui presentes, sobre a importância de perdoar. No entanto, tal esclarecimento ficou apenas no cérebro, impermeável ao coração. Tenho aprendido sobre a custódia de Dona Modesta que quando a lembrança de alguém vem em nossa mente e desperta maus sentimentos, estamos magoados. Segundo ela, a mágoa que permanece por mais de 1 hora em nossa cabeça desce para o coração. Olha como é que é importante isso. Só Deus sabe quando sairá daí. É o meu caso. Deixei a mágoa por mais de 1 hora na cabeça. Talvez alguém possa perguntar, por que apenas 60 minutos de mágoa na cabeça? E segundo Dona Modesta, os 60 minutos são suficientes para perguntar a nós mesmos por que nos magoamos e descobrir em nós próprios o remédio para curarmos, livrar-nos das algemas da ofensa. Aí ele vai falar aqui, ó, olhei demais para fora e a doença desceu da cabeça para o coração. Pois bem, isso me custou um câncer, desencarne prematuro, perdas afetivas muito caras, lágrimas sem ponta, angústia interminável e isolamento. Aqui estou eu, diante de mim mesmo, e os meus supostos inimigos, aqueles que me feriram, onde? Como estão? Certamente seguem seus caminhos e não levam mais lembranças, especialmente de minha pessoa. Tive lucidez suficiente e bastariam 60 minutos para descobrir. Faltou-me honestidade emocional para admitir que fosse invejoso, ciumento, competitivo, avesso às críticas e melindroso. Meu orgulho impediu-me de admitir que outras pessoas fossem tão boas quanto eu naquilo que eu fazia. Fracassei em um dos testes mais difíceis da jornada humana, exaltar a importância do outro com legítima alegria no coração e diminuir para que o Cristo crescesse. Então, quer dizer, olha como é que ele está arrependido de não fazer aquilo que ele sabia que tinha que fazer. Mas não fez, por quê? Porque deixou a coisa no cérebro. Então achei interessante ela falar, né, que a mágoa não pode ficar mais do que 1 hora. Passou de 1 hora, vai para o coração e aí o cérebro perde o controle. Porque aí fica só aquilo, né? Aí você vai remoendo. E aquilo vai ficando. E vai falando, e vai reverberando. É a serpente, né? Abocanhando o coração. Né? E a serpente fica ali, né? E o cérebro já não tem mais controle da situação. Olha que interessante. É muito difícil, né? Achei muito bonita essa leitura. É o estudo que a gente faz com o Tarcísio, né, a respeito de vibração. Que o tempo todo a gente está vibrando no universo, influenciando e sendo influenciado. A gente não pode evitar que essas aves de rapinas, né, sobrevoem na nossa cabeça, porque nesse estágio evolutivo isso é Com certeza. normal, né? São os nossos desafios existenciais. Mas a gente tem que evitar que eles façam ninhos, né? E fazer ninho é isso. Pode vir, mas se veio, imediatamente eu tenho a obrigação de tentar elevar, né, para sair da faixa vibratória. Se a gente conseguir fazer isso, né, é um esforço diário, mas para isso a gente tem que ter o quê, né? O ouvido de ouvir, o olhar de ver, para perceber que a inveja está em nós, que a gente tem que fazer esse esforço. Admitir que não se tem não adianta, porque aí a gente está vestindo máscaras, né? Personas que não vão ajudar no nosso processo individual, de evolução. E é o que ele fala, né, que está acontecendo ali no versículo de hoje, né? E Jesus estava mostrando como se pratica a verdadeira caridade, mas eles não tiveram sensibilidade para perceber isso. Porque a inveja vai cegá-los, né? Eu acho que está na nossa hora, tá?
podemos encerrar, né? Eu tinha escolhido uma poesia do Merlânio que fala sobre a inveja, que é realmente muito legal, né? Mostrando o quanto que ela é perigosa para nós e o quanto que a gente tem que fazer esse esforço, né, para tirá-la do nosso coração. Mas como você fez o comentário, a gente conversou antes, né, de gravar, que nós vamos estar entre o Natal e o Réveillon. Não é por acaso, achei uma coisa aqui rapidinha que vai falar do Brasil. E É eu porque acho muito oportuno, porque a gente está encerrando o ano, né? Nós vamos para um novo ano. A nossa missão de brasileiros é fazer realmente o Brasil se tornar coração do mundo e a pátria do Evangelho, né? E não é por mas acaso com também que cérebro nós vamos desperto, cuidar né? do. Com cérebro desperto, Nós né? vamos, é, nós vamos ter um novo governo aí, então que essa poesia traga para nós assim tudo que a gente precisa para reflexão em termos do nosso papel frente, principalmente ao Brasil. Não é só o Brasil, porque nação não é nação, frente à fraternidade que Deus espera de nós, né? Para E ser quem sabe a exemplo, gente né? nesse pedacinho assim de terra, né, que é a nossa pátria aí, a gente consiga fazer, tá bom? Muita paz para todos nós. É do Casimiro Cunha, que eu amo também, acho muito legal as coisas que ele escreve. Chama-se Brasil. Plantou Ismael no Brasil uma bandeira de amor. Feliz quem pode enxergar o seu divino esplendor. Estandarte do Evangelho, cor do luar da esperança, que vem trazer de Jesus a doce e eterna aliança. Bendito seja o operário das oficinas da luz, que colabore na paz da terra de Santa Cruz. Porque o Brasil imenso, que Ismael ama e conduz, renascerão para o mundo as leis do amor de Jesus. Muita paz, um grande abraço aí para todos nós. E Que um possamos ótimo ter um final ano do de ano. paz, né? Um ano de exemplo, de harmonia, que sempre seremos, se Deus quiser. Né? E na semana que vem vamos continuar no mesmo exercício, que nós vamos estudar a outra parte, né? Que vai falar da honra, ou A pedacinho, honra. a expressão sem honra. Né? Até semana que Deus. Até o ano que vem, né? Para quando a gente É. colocar, quando a gente colocar, vai estar próximo ano, se Deus quiser, com muita paz e muita harmonia para todos.